A cúrcuma é uma planta medicinal que tem uma raiz toda laranja. Ela é grande e ela é transformada em pó e utilizada como especiaria em vários países, especialmente na Índia. Mas aqui na FURB virou objeto de estudo. O açafrão da terra, ou curcuma longa, curcuma doméstica, como ele é conhecido, é uma planta que tem uma grande utilização, tanto alimentar como planta medicinal. Então, nos projetos de extensão que a gente tem na universidade, eu fui questionado sobre a forma como usar melhor esse produto e se ele realmente é efetivo e qual seria a melhor maneira de conservar o açafrão. Então, a partir dali, a gente propôs um projeto de pesquisa que visava tentar identificar as melhores maneiras, por exemplo, de conservar, secar esse produto em relação ao teor do seu principal princípio ativo, que se chama curcumina, que é um composto curcuminoide, um composto polifenólico, que é quem é responsável pela atividade antioxidante, ou seja, que é benéfica da planta e que a gente queria saber também se ele tinha as propriedades antibacterianas, antifúngicas, que é alegada para essa planta. Com o projeto de pesquisa pronto, a planta foi colhida e começaram os testes. E aí nós testamos usar a planta seca, secando ela em estufa, a 60 graus centígrados, usando um equipamento que se chama liofilizador, que é onde a planta é congelada e retirada a água diretamente a partir de pressão, então a água é congelada a menos 40 graus centígrados, e aí ela é puxada por vácuo a água desse produto, então ele não vai nenhum calor para você retirar a água desse produto. E depois a gente testou diferentes maneiras de extrair os princípios ativos da planta, ou seja, fazendo chá, decocção, como as pessoas fazem em casa, ou usando solventes, que são álcool, acetona, que são líquidos para tentar tirar o princípio ativo da planta. Com esses testes, a equipe identificou a melhor maneira de armazenamento do açafrão, ao abrigo da luz por 6 meses, para concentrar ainda mais o princípio ativo da planta. Vendo essa melhor maneira, melhor forma de extrato, a gente daí testou os solventes. E aí nós vimos que o álcool e a acetona são muito melhores para obter o princípio ativo do que a água. Ou seja, o chá extrai muito pouco, então o chá seria menos efetivo do que usar, por exemplo, como a população usa na forma de tintura, usar o álcool para fazer essa extração e depois tomar as gotinhas desse material. Para melhorar a eficiência do chá, usar pimenta, que já é algo que é bem conhecido no meio da nutrição e no meio da população, porque a pimenta favorece a absorção, ou seja, que essa substância química entre no corpo das pessoas para ter essa eficácia. Mas afinal, quais são os benefícios do açafrão? A professora Tatiane Botelho explica que a cúrcuma é bastante utilizada na medicina tradicional para tratamento de várias doenças, inclusive as causadas pelos fungos. A gente iniciou essa pesquisa falando um pouquinho da atividade também antifúngica da cúrcuma, E os fungos, então, eles são causadores, são micro-organismos que causam doenças, que são as chamadas micoses. E a gente tem micoses desde superficial, que são essas micoses que a maioria da população conhece, micoses de unha, de pele, de cabelo, até micoses sistêmicas e profundas, E aí, agora, nos últimos anos, a gente tem tido bastante problema com as micoses oportunistas, que são fungos que causam, então, micoses em pacientes imunodeprimidos, como a cândida, por exemplo, que é um dos fungos mais conhecidos. Atualmente, os fungos possuem resistência maior a determinados antifúngicos, principalmente aos mais utilizados. Por isso, a importância de encontrar outras alternativas que tenham essa atividade e com menor dano à saúde humana. Então, a maioria desses antifúngicos, eles são hepatotóxicos, Então, tem alguma toxicidade para o fígado, como também nefrotóxicos, que são com toxicidade renal. Então, nesse sentido, a gente procura encontrar compostos que tenham essa atividade e com menor toxicidade. E aí a gente avaliou esses diferentes extratos obtidos com água, com solventes e com diferentes formas de secagem
E a gente viu então que os solventes com álcool e acetona são muito mais potentes do que o extrato aquoso. O extrato aquoso tem pouca propriedade contra essas bactérias e esses fungos. Então, esses fungos que a gente testou, vários deles, né, eles são causadores, então, de micoses superficiais, né, micoses de cabelo, micoses de pele, de unha, né, então, bastante conhecidos pela população em geral, né, como pé de atleta, né, que é bastante comum, a micose de unha também, conhecida como unheiro, ou aquelas micoses, né, de couro cabeludo, onde ocorre perda do cabelo naquele local, né, fazendo falhas no couro cabeludo. Então, esses fungos, né, que a gente testou, geralmente acometem esse tipo de paciente, né, causando essas micoses. A cúrcuma também possui grande ação anti-inflamatória e é praticamente um antibiótico natural para destruir certas bactérias. Já existem vários estudos que atribuem a atividade antibacteriana à cúrcuma, mas este é o primeiro trabalho que avalia o potencial da espécie contra bactérias sem parede celular. A gente viu que a atividade encontrada para a curcuma, ela é muito próxima, no caso dos molicutes, ela chega próximo da atividade encontrada para o antibiótico de padrão, né, que a gente usa para controlar o crescimento das bactérias. Então ela tem uma boa atividade. E aí a gente agora está publicando um artigo numa revista, né, nacional, que é a primeira descrição, né, da atividade contra bactérias sem parede celular, contra molicutes, né, que é a primeira vez que é demonstrado, né, a atividade in vitro para essas bactérias sem parede celular, para o extrato de curcuma e para o princípio ativo, porque todo esse trabalho a gente fez comparando o teor do princípio ativo com as formas de extração e com os extratos que a gente testou. Os micoplasmas, na verdade, eles são conhecidos como as bactérias com o menor genoma existente até então. Os micoplasmas, eles podem ser utilizados para esses testes, na verdade, para avaliar essa parte bacteriana que às vezes é tão difícil de avaliar nas bactérias comuns, por causa do genoma de resistência, do genoma de mutação dessas bactérias que é tão recorrente, né? A gente vê nos hospitais o quanto é comum a resistência bacteriana, o que já é mais difícil acontecer com os micoplasmas, então fica mais fácil avaliar, né? Esses futuros medicamentos, no caso. E aí a gente realmente conseguiu verificar que a curcumina, que é o princípio ativo que é anti-inflamatório, que tem várias propriedades, também ele é em parte responsável pela atividade contra as bactérias e contra os fungos. Só que ele não é totalmente responsável, ou seja, ele está presente em 5, 8% dos nossos extratos, né, o extrato mais potente, ou seja, que tem mais atividade, mas o extrato é 3 vezes só, né, mais fraco do que a curcumina em si. Então, parece que tem alguma coisa a mais potencializando o efeito da curcumina quando ela está dentro do extrato. Porque a gente testou a curcumina, por exemplo, em 10 miligramas e ela dentro do extrato ela está em 1 miligrama, né? E ela dá mais ou menos dentro do extrato quase que a mesma atividade biológica. Então, tem alguma coisa a mais ali dando atividade, não é só a curcumina que é ativa. Então, agora a ideia da pesquisa é tentar identificar o que são esses outros componentes também que pode estar relacionado a essa atividade. E aí a gente tem outros flavonoides, a gente tem óleos essenciais, alguns outros terpenos presentes na planta que podem ser responsáveis por essa atividade biológica também. Foi utilizado nos testes anteriores e serão utilizados nos próximos testes com óleo essencial, inclusive, os micoplasmas de animais, de plantas e micoplasmas também humanos, principalmente relacionados à pneumonia e o trato urogenital. Para conseguir o óleo essencial da planta, é necessário passar por uma técnica de extração. A gente pegou 60 gramas do açafrão moído, colocamos no equipamento para fazer hidrodestilação com 500 ml de água. Durante o aquecimento, vai arrastando os compostos voláteis do açafrão e condensando e formando óleo. A gente vai começar a testar o óleo essencial da curcuma, né, que é a parte mais volátil, que são os compostos de menor peso molecular, né, e que normalmente são terpenos, né, e que a gente vai testar, que são compostos mais ou menos diferentes do que a gente testou até agora com os curcuminoides. O óleo essencial é super concentrado e se torna caro, porque é usada grande quantidade da planta para pouco rendimento.
Para você ter uma ideia, para esse pouquinho de óleo essencial, foram utilizados 60 gramas de açafrão e 4 horas de espera, só para pingar essas gotinhas quase imperceptíveis. Outros estudos devem ser feitos para complementar a pesquisa, mas esse já é o início de um trabalho bem importante, que pode trazer vários benefícios para a vida das pessoas. E o melhor, vindo de uma planta que pode ser cultivada no quintal de casa. Não é nem o composto isolado em si que ele vai fazer às vezes a diferença dentro do ser humano, né? É às vezes esse conjunto de produtos, é o conjunto desses compostos em si, que nós chamamos de sinergismo, que vai acontecer essa ação anti-inflamatória, antibacteriana. Então, por isso que desde milênios já que os farmacêuticos, os químicos, até os biólogos, biomédicos estão nessa área desvendando de acordo com culturas, né? O que os indígenas já traziam pra gente, por que de usar um chá, então vem de lá pra gente esse conhecimento, né? A gente tem então perspectiva de estar estudando posteriormente, né, a parte mais farmacotécnica de como utilizar essa planta, né, ou na forma de cremes, né, de que forma farmacêutica a gente poderia estar fazendo para uso, no caso, tópico, né, passar na pele ou através de soluções, por exemplo, né, shampoos também. Então, outras formas farmacêuticas, né, a gente teria que testar, seria também uma próxima etapa, né, da nossa pesquisa. O mais interessante da pesquisa em si é você realmente não só confirmar a parte química, que é super importante, você relacionar aquela ação antibacteriana a realmente o composto X ou o composto Y, você realmente conseguir linkar isso, quanto você conseguir encontrar até um composto novo, né? Que é o sonho de todo pesquisador que trabalha nessa área de farmacognosia, é encontrar um composto novo, um composto que não existe ainda, quem sabe uma nova cura do câncer, alguma coisa, né? Eu acho que pesquisa, né, é fundamental para a gente desenvolver conhecimento, desenvolver senso crítico e também, às vezes, a pesquisa dentro da universidade, quando ela aproxima para tentar, inclusive, responder dúvidas da própria sociedade, eu acho que ela é bastante importante, né? Como agora eu não tenho mais dúvidas quando as pessoas me perguntam como é que eu armazeno a minha curcuma, qual que é a melhor forma de utilizar. Hoje a gente tem, né, como responder, né, essa questão que a população colocou para a gente, né, de qual que seria a melhor forma de utilizar, a melhor forma de armazenar. E também essa pesquisa ela permite com que os alunos possam também se desenvolver esse senso crítico, essa forma de conhecer o procedimento, do que é um processo, né, de uma pesquisa do início até o fim, né? Então a gente teve envolvidos, né, já nessa pesquisa a Ariela hoje, que é uma ex-aluna nossa que trabalha hoje no mestrado na UFSC, né, está fazendo mestrado na Universidade Federal. Ela ganhou prêmios, né, com esse trabalho no Simpósio Ibero-Americano de Plantas Medicinais, né, que ocorreu ano retrasado em Itajaí. Né, ela fez a iniciação científica, né, com esse trabalho, ela fez o TCC dela. Agora a gente tem, o trabalho começou com o TCC com uma aluna de nutrição, né, que desenvolver todo esse conhecimento sobre a curcuma. Agora a gente tem mais alunos tanto de TCC como de iniciação científica envolvido. Então é uma forma da gente juntar, né, realmente fazer o tripé da universidade, né, ensino, pesquisa e extensão.